Glória a Deus, boa noite, a paz seja convosco. Eu aqui declaro em nome de Jesus liberado essa bênção, liberado esse canal. Declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, disse o Senhor Jesus. E declaro a você que ainda não assistiu esse canal, que ainda que não gosta nem mesmo de crente, que não gosta da palavra de Deus, que não entende, que não acredita nesse negócio da palavra de Deus, nesse negócio de salvação, que não se interessa, que tem outra maneira de pensar. É para você mesmo que esse canal existe e eu estou aqui da parte de Deus, enviada pelo Senhor Jesus para lhe falar com amor e temor e para lhe ajudar você compreender que Jesus morreu e ressuscitou para a sua salvação e que você é super importante para Ele e que Ele deseja te salvar. Vamos aqui ministrar hoje sobre, eu quero que você, que ainda que não aceitou Jesus, que ainda não teve encontro com Jesus, que você experimente da porção da palavra de Deus, que você tire as dúvidas, que você seja confrontado, que você aprenda o que Jesus tem para você, porque você é uma pessoa especial e o Senhor quer falar com você nesta noite. Amém? E também para os demais que já são servos do Senhor, para fortalecer, para ser edificado em nome de Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui no 11, Jesus também diz algo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão. Ninguém vai impedir, nem Jesus impediu, porque na realidade, pelo fato dele ter dado o livre-arbítrio e ele ter permitido que Lucifer se rebelasse, tornasse o inimigo e Deus permitiu ele ser o Deus desse século, o Deus das trevas. Então, dentro desse contexto de fidelidade a Deus, de justiça por Deus ter sido um Deus justo, que nos deu o livre-arbítrio, mas permitiu que tivéssemos um leque de escolha. Não significando que pelo fato de escolhermos, que estaremos isentos das complicações, das desobediências e rebeliões, porque Ele vai provar para nós mesmos o quanto que Ele é bom e o quanto que é fiel. E sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, não há vida. Sem Ele, não há salvação. Então, se a pessoa quiser escolher um outro Deus, pode ter certeza que está escolhendo. E vai ficar escolhido. E não vai cumprir o objetivo de salvar, porque a salvação, quem inventou foi Ele, porque Ele é a salvação, e quem promete é Ele, e quem faz é Ele, quem cuida é Ele, quem leva é Ele para a eternidade, para o céu com Ele. Amém? Então você que ainda está desapercebido, você que tem ouvido muito falar de falsos profetas, você que acha que todo mundo é falso profeta, você que pensa que todo mundo também é o verdadeiro profeta, então você vai começar a analisar dentro da palavra de Deus, porque só se pode saber quem é falso e o verdadeiro profeta, quem anda na presença de Deus dentro da palavra. Realmente Jesus avisou, e Jesus tinha muito cuidado em estar sempre falando do fermento dos fariseus, dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores da palavra, porque Ele é a verdade e Ele tinha que zelar pela verdade, estimular a verdade, levar para a verdade, despertar a verdade, para que a verdade, sendo conhecida, de verdade de cada coisa, o que é a verdade da verdade, de cada coisa que acontece, de cada situação que a gente faz, de cada decisão, ela vai nos libertar. E conhecereis a verdade. E a verdade de termos conhecido, sabendo o que é o que não é, como é e como não é, de onde vem, de onde não vem, ela vai nos libertar. Não é somente a verdade me liberta, não. É conhecendo,
sabendo a fonte da verdade. Para se conhecer a verdade, precisa saber a fonte da verdade. Jesus é a fonte da verdade. E ele está registrado na palavra dele. E ele é a palavra. Então, os falsos profetas, Jesus disse, surgirão. A gente não vai impedir. Mas não tem como impedir. Jesus não ia impedir. Estava ali, mas ele ia advertir. Ele traz uma palavra de advertimento. Surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos discípulos, falsos irmãos, falsas irmãs, falsos apóstolos, falsos evangelistas. E aí vai. Mas ele se deteve também em advertir falsos profetas. Jesus é o espírito da profecia. Então ele bem sabe quem que é o falso profeta. Todo falso profeta é aquele que não confessa que Jesus é o Senhor, que não é o Salvador. Não é somente falar, mas é ter a vida pautada nesse Jesus, que ele é a verdade. Então, os falsos profetas vão surgir e estarão trabalhando para quê? Para enganar, para lhe tirar do alvo, para fazer você que ainda não é um servo do Senhor, não acreditar em nada, ou acreditar de uma maneira errada, ensinando coisas que não estão dentro da Bíblia, ou que pega texto da Bíblia para ensinar o que quer, com o intuito não de ensinar, mas pegar a palavra como isca, para atrair você para ele, atrair você para ela, para que você venha a ser guiado por essa por essa mente maligna, por esse espírito maligno enganador. Então Jesus avisou, vai surgir muitos falsos profetas. Irmãos, agora também falo para você, fique atento. Não fique distraído achando que todo mundo é profeta de Deus, todo mundo é da parte de Deus. Ah, porque tem multidão, ah, porque fez os sinais, ah, porque fez os prodígios. Jesus fez e faz. E aqueles que são servos do Senhor farão iguais e maiores do que o que Jesus fez. Mas Jesus, ele é o centro. Jesus é ele que vai atrair. Jesus é ele que vai ser atraído, ou seja, o objetivo daquele que é o verdadeiro profeta, ele conduz a pessoa para Cristo. Não somente quando está diante de gravações, de lives, de encontros na rua ou em algum lugar onde faz o trabalho, mas a vida é pautada em Cristo, a vida é pautada na transformação. A pessoa foi transformada, a pessoa ministra das profecias de Deus mesmo, vinda de Deus mesmo. Jesus é a base mesmo, a inspiração do Espírito Santo. E aquela revelação que for verdadeiramente de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai atrair aquela pessoa para Deus, para Jesus. Ela vai fazer aquela pessoa ter vontade de entregar a vida a Jesus, meditar na palavra, conhecer quem é Jesus, ter sede de Jesus, amar as vidas, perdoar os pecados das pessoas que pecaram contra ela, dela também liberar perdão, dela ser benévola, ajudar o próximo, dela ter fome e sede da presença de Deus, dela não somente quando está ministrando, pastor, pastora, também tem os falsos pastor, pastora, missionário, missionários, cantores, cantoras, que é uma maravilha cantando, aparentemente é uma maravilha, mas na realidade não tem fundamento no Senhor, não é salvo de verdade, não é transformado. Às vezes até começou verdadeiramente com Cristo, mas foi se distanciando pelo monte de problemas, de avareza, infidelidade, mentiras, enganos, fingimentos, orgulho, arrogância, heresias, e tudo que é obra da carne, obra do mundo, obra do pecado, obra do diabo. Então, desviando, muitos desviaram e continuaram desviados, perderam os alvos e muitos nunca foram convertidos. Muitos nunca foram servos do Senhor. Muitos nunca nasceram de novo. Muitos nunca tiveram a oportunidade de se arrepender, deixar o pecado e verdadeiramente
serem usados como profetas e profetas para transmitir. Qual é o objetivo de alguém ser um profeta do Senhor? Primeiro, é um chamado de Deus. E segundo, que dentro do chamado, qual é o objetivo? É atrair as pessoas para Cristo. Não é atrair para si. Não é engodar as pessoas, manipular as pessoas. Não é fazer com que as pessoas fiquem alienadas. Então Jesus avisou, então ele está avisando, não somente aqui. Eu já li 2 versículos que Jesus falou. Mas Jesus estava sempre atento a falar para nós. Ele não tinha esse problema, porque ele não tinha pecado, ele tinha um discernimento espiritual, ele estava sempre atento, vigiando. Nós precisamos. Nós não podemos ficar aceitando tudo que alguém ensina, que alguém escreve, que alguém fala, que alguém prega. Com isso eu não estou falando que é para a gente ser uma pessoa maliciosa, não. Mas a gente tem a obrigação de examinar e tudo retende o bem, retende o bom, retende o bem, diz aqui em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz assim: examinai tudo, retende o bem. Mas como eu vou examinar tudo se eu não estou dentro da palavra? Como que eu vou examinar tudo se eu sou uma pessoa, até mesmo cristã, ou líder, sei lá o que for, que não sou uma pessoa que... Você sabe que tem muita gente que prega e não gosta de meditar na palavra de Deus, não gosta de estar focado, não gosta de estar na fonte da palavra, não tem intimidade com o Senhor, fala do que acha, fala do que ouviu, mas não tem comunhão com o Senhor. Tem muita gente que está por aí profetizando, que não é de Deus, profetizando na carne, profetizando pelos demônios, e não estão pautados na palavra de Deus. Então Jesus disse, surgirão muitos, ele está avisando que vai surgir, você não vai impedir, mas ele disse, você pode examinar, você pode vigiar, você pode analisar de onde está vindo, você tem a obrigação de confrontar, você tem a obrigação de confirmar na palavra se as profecias que estão sendo dadas na versão bíblica, se essas pessoas têm raízes no Senhor, se essas pessoas têm vida no altar, se essas pessoas têm vida em casa, se essas pessoas têm vida onde vão, se essas pessoas compram e pagam, saem do pecado, têm a vida de pureza, foge da tentação das amizades ruins, de estar falando mentira, de estar julgando, de estar praguejando, de estar sendo irresponsável, de estar fora da palavra de Deus, de estar desviando as pessoas dos caminhos do Senhor, porque o verdadeiro profeta, ele atrai o ser humano para Cristo. E Deus quer que você vigie, Deus quer que você analise, Deus quer que você observe. Ah, não, mas aquela pessoa tem uma aparência. A aparência não está dizendo nada. Porque o inimigo, o adversário, ele se disfarça, os falsos apóstolos do Senhor se disfarçam de anjo de luz. São ministros das trevas. Ele engana. Ou seja, eles têm uma aparência, uma eloquência, elas, mostra, diz que veio de Deus. Mas as atitudes, o fruto, o amor, o perdão, a santidade, a reverência, o temor, está verdadeiramente salvo, está verdadeiramente comprometido com o Senhor Jesus, está dentro da palavra, não pegando um versículo solto para estar por aí falando. É tempo de você vigiar, meu irmão. É tempo de você, que ainda não é salvo, abrir seus olhos, que o inimigo quer lhe roubar dos caminhos do Senhor. E existem os falsos profetas, vão existir, até o Senhor não destruir a terra, vão existir. Então Jesus avisou, tem. Agora, como eu saber quem é um falso profeta? Como pode uma pessoa que não é serva do Senhor, que não tem intimidade com a palavra do Senhor, fica comentando com outras pessoas que são crentes, vai surgir muitos falsos profetas, mas não está falando de uma coisa que não sabe. E você tem que saber. Então, aqui também no livro de primeira carta de 1 Pedro, de João, a primeira
carta de João, capítulo 4, o apóstolo diz bem assim: amados, não creais em todo espírito. Não se engane, Jesus disse, vão surgir. Mas quando ele disse vão surgir, não é para você ficar com medo, né? É para você ficar achando que todo mundo é falso profeta também, né? Também para você aceitar tudo que você ouve das profecias. É para você ir para a Bíblia, é para você conferir se aquilo que está se falando, que está ensinando, que está escrevendo é bíblico. E se aquelas pessoas que escrevem, que ensinam, que ministram, que são mestres, que são evangelistas, que estão ali evangelizando, fazendo curas, milagres e coisas que é para fazer aquele que é servo do Senhor, sim. Mas Deus está dizendo atento, fique atento, porque tem espíritos que estão operando nessas pessoas que são os falsos profetas, os falsos servos, falsos crentes, falsos ministros do Evangelho, falsos cantores, pregadores, tocadores, que ficam ensinando, profetizando, que atente, que tem espírito que não é da parte do Senhor. Fique atento, não se iluda, não fique engodado porque é bonito, é bonita, fala bem, porque tem um posicionamento, porque atrai multidões. Tem muitos também que não atraem multidões e tem os seus pessoas são atraídas a elas. Mas eu quero lhe dizer, fique atento, Jesus disse, vão surgir. Mas não significa que você tem que aceitar, não significa que você tem, porque Jesus disse que vai surgir, ele não está querendo que surja, ele está avisando que vão surgir. E que você não fique alheio, e que eu não fique alheia, e que eu não fique aceitando tudo, que eu não fique concordando, que eu não fique lerda, que eu não fique com medo. Eu mesma tinha medo de duvidar. Coisas que eu via, eu tinha medo, eu dizia assim, eu estou pecando contra ti. Ó Espírito Santo, estou pecando contra ti, Senhor, porque eu não estou acreditando, meu Deus, tem uma coisa, oh meu Deus, eu sou incrédula, eu ficava com medo. Tinha vezes que eu ficava com medo porque eu não acreditava em certas coisas, e muitas que eu não acreditava não era verdade, não estava inserida. Deus não quer que a gente fique com medo, porque vão surgir falsos profetas. Jesus avisou que é para justamente a gente se voltar para Ele, a gente depender dEle, a gente estar dentro da Bíblia, a gente ser alicerçado nele, a gente se alimentar dEle, a gente buscar nele discernimento de espírito, a gente tá totalmente envolvido com a palavra, a gente está totalmente envolvido com a santidade e principalmente a gente está desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, que essa é a prova cabal de que alguém é salvo, é ser transformado pelo Espírito Santo, ter uma vida transformada, é ter uma vida alicerçada e é ter o fruto do Espírito, a essência do Espírito, amor, perdão, bondade, santidade, justiça, fé, paciência, alegria, ânimo, gozo, fidelidade, mansidão. E tudo que é o fruto do Espírito, que essa é a prova de que a essência, a fonte, esse Espírito que está emanando, que está frutificando, fazendo você usar os dons, é do Espírito Santo. Porque os dons pode ser até imitado, mas o fruto não. O fruto é gerado aqui dentro do nosso espírito, quando a gente se dispõe a se render ao Senhor. Que a gente não aceita a nossa natureza, os pecados, a gente não aceita outros espíritos vindo querer nos possuir, querer nos ensinar, nos infiltrar, nos engodar, se revelar a nós e nos ensinar doutrinas, ensinamentos, fazer a gente operar com dons de demônios, em curas e manifestações e milagres. Sim, sempre houve, desde que o pecado entrou na terra. Na época de Jesus também houve, tem gente que não entende, às vezes agora, que fica surgindo agora. Não, sempre houve, Jesus está advertindo, cuidado, porque o inimigo, ele é o Deus deste século, e ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Você que não é crente,
Você que ainda não conhece a palavra de Deus, você que não acredita nos dons. Tem gente que não quer aceitar Jesus porque houve tantas pessoas dando profecias, ensinando com livros que não vêm, são até de autoajuda, mas não são bíblicos. Não são bíblicos, não estão fundamentados na palavra de Deus, não são inspirados pelo Espírito Santo, são fontes, são espíritos que geram fontes, que geram ensinamentos e profecias e profetadas e conhecimentos e teorias e curas e maravilhas que não são feitas pelo Espírito Santo. Tem pessoas que são usadas por demônio que elas imitam até orar em línguas. A pessoa orar em línguas, elas imitam. E quando uma pessoa cheia do Espírito Santo ouve, discerne nessa língua, tem uma coisa errada. Isso aí não é de Deus. Porque aqueles que estão ali cessados, os verdadeiros servos do Senhor, os verdadeiros profetas, todos os profetas e todos os mestres, todos os escritores que são servos do Senhor, são salvos, que escreveram debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, não para ser canonizada, mas para ser bênção, para edificação. Porque não, a Bíblia está completa, não precisa mais de que ninguém complemente com suas revelações, coisas para estar escrito em alguma folha para complementar a Bíblia que está faltando, que não é verdade. Nenhuma profecia, nenhum profeta tem poder. Cessou. O Senhor me ungiu, capacitou, inspirou pelo Espírito Santo quem Ele queria usar para deixar escrito. A própria Bíblia revela a própria Bíblia. Então, não estou falando disso, mas estou falando que o Espírito Santo deu dons e chamou os dons do ministério, os dons ministeriais, os dons, os chamados, o chamado de cada um, mas todas as pessoas que têm um chamado, por exemplo, Deus tem chamados profissionais. Todo chamado profissional que Deus chamou todo mundo. Todo ser humano tem um chamado. Uns são chamados para o ministério, uns são chamados para ser pastores, profetas, mas todas as pessoas que aceitaram Jesus, seja para a área profissional que Deus vai usar no seu ministério, tem que ter a mesma característica, ser salvo, verdadeiramente, genuinamente liberto, ser revestido do poder, cheio da palavra, viver a palavra, comer a palavra, dormir a palavra, acordar a palavra, respirar a palavra, tomar banho a palavra, estar totalmente alicerçado. Não estou falando de fanatismo, estou falando de vida, como Deus manda. Quem inventou ter fome e sede da palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite foi o próprio Deus. Isso não tem nada a ver com o falso fanatismo. Tem a ver com obediência. Agora, dentro da perspectiva de Deus, de serem transformados e estar deixando Deus desenvolver o fruto do Espírito Santo para que a vida de Deus se manifeste na pessoa. E não tem o fruto do Espírito Santo, ninguém imita, os dons imitam, mas o fruto não. O amor ninguém imita, o verdadeiro amor. Então os falsos profetas, eles não vão atrair essas pessoas para levar para Cristo. Ele vai até usar o nome de Cristo para atrair as pessoas para os falsos ensinamentos, porque elas não têm vida em si, elas não têm vida do Senhor. Aparentemente mostram que tem eloquência, tem isso, tem aquilo, tem conhecimento, mas não tem fonte. Então, você fique atento. Você que ainda não é crente, mas que quer a verdade, busque. Senhor, me mostra a verdade. Jesus, me leva para dentro da verdade. Senhor, me mostra quem são os verdadeiros servos do Senhor. O que é ser um verdadeiro servo do Senhor? Porque você falar o que você não conhece, você está desautorizado. Agora, Jesus não vai impedir de que você fale ou que você seja o falso mestre. Ele não vai lhe impedir, mas ele vai advertir, ele vai falar com o servo dele fiéis, ele vai estar advertindo na palavra que é assim que vai acontecer. Os falsos profetas estão surgindo no mundo. O que tem de falso profeta, pior não é isso. Pior que a maioria do ser humano na Terra não sabe distinguir, não sabe fazer a separação, não sabe discernir quem é o falso profeta e quem não é. Porque está
desvinculado à palavra de Deus, ouve o que os outros falam, mas não está alicerçado na palavra de dia e de noite, meditando, não tem a vida transformada, não tem caráter, não tem bom caráter, uma pessoa que às vezes... Tem gente também que não é só isso, só quer ouvir, receber e acha que tudo que falaram é em nome de Deus, mas tremeu. Não estou dizendo que tremor não vem de Deus, não, porque muitas vezes o Senhor me usa e meu corpo não suporta e treme, mas eu temo a Deus. Eu sempre digo na igreja que eu geralmente faço isso. Eu vou sondando de onde vem as coisas que Deus me usa, que eu suponho ser de Deus, que eu digo ser de Deus. Eu vou pedindo a Deus que confirme, Senhor, isso está vindo de Ti, é o Senhor mesmo, Espírito Santo. É o Senhor mesmo, não me deixe ficar enganada, Senhor. Isso é temor. E outra coisa, todo verdadeiro profeta levará as pessoas quando as ouvirem e que verdadeiramente forem impactadas pelas suas profecias, pelos ensinamentos, pelas ministrações de livros, por estar ministrando a palavra, cantando, pregando, tocando. O próprio Espírito Santo vai testificando, a pessoa ela vai sentindo prazer em conhecer Jesus, ela vai se identificando, o Espírito Santo vai confirmando que ali é Ele, porque aqueles que são salvos, que os verdadeiros servos do Senhor, ele tem a unção, e essa unção não precisa que ninguém ensine. Não é que não precise dos ministérios para ensinar, é que aquelas pessoas que verdadeiramente estão no ministério, que são canais, que são líderes, que são verdadeiramente salvos, que estão profetizando pelo Senhor, o Espírito Santo testifica, ou seja, aquele trabalhar, aquele Espírito é da parte do Senhor. Então fique atento, meu irmão, e fique atento você que ainda não entregou a vida a Jesus. Jesus quer tirar de você essas dúvidas que você tem, quem são os verdadeiros profetas, porque, infelizmente, muitas pessoas que não sabem nem quem é Jesus, não aceitaram Jesus, pessoas descrentes ficam dizendo assim, fulano é falso profeta, os falsos profetas não sabem nem quem é um profeta, quanto mais falso profeta. Mas você que já é servo do Senhor, você também que fica achando que, não, eu não posso duvidar, foi Deus que falou, não é dúvida de Deus, não, quem manda a gente averiguar se está vendo, se esse espírito é dele, é Deus, porque ele quer te poupar de você estar enganado e depois dizer assim, mas eu confiei no Senhor, Senhor, e o Senhor não me ajudou. Não, ele está avisando. Jesus disse, surgirão falsos profetas. E muitos já estão aí no mundo, muitos já surgiram no mundo, e estão mesmo. E vamos ter cuidado. E você que não é servo do Senhor, Jesus quer te salvar, perdoar seus pecados. Você é muito precioso. Só em Jesus a salvação. Jesus te chama, ele quer lhe mostrar quem é o verdadeiro profeta, quem é o verdadeiro ensinador da palavra, quem é o verdadeiro crente. O verdadeiro crente está alicerçado, compra, paga, se livra do pecado. Dentro de casa, procura viver a vida com Deus, se afasta da avareza, se afasta da usura, se afasta dos aplausos do mundo. Não é que Jesus disse que ele não queria, eu não vou dizer agora, eu vou até nem concluir, porque eu não quero dizer com a minha palavra, eu quero dizer o que está escrito, e agora não vou ler, por causa do horário eu já quero encerrar, mas eu quero ler como está, eu não quero falar uma coisa que eu não estou lembrando, eu quero falar como está, tá bom? Deus abençoe você, cuidado, só pode saber quem é um falso, quando está ali um falso profeta, quando a gente sabe o que é o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ou qualquer um outro chamado de Deus, tem que estar ali, tem que ser verdadeiramente, genuinamente salvo, estar em Cristo em tudo, dando fruto, e o fruto frutificando, sendo visto de maneira, com as atitudes dentro e fora de casa. Então, procure saber de que espírito está vindo, de onde, que fonte está vindo determinada profecia, quem é sim, como é a vida da pessoa, assim, esse negócio de dizer que não julga, a pessoa tem que julgar assim, e vai saber o fruto, vai saber se a pessoa verdadeiramente vem de Deus, as suas atitudes, seus comportamentos, suas amizades, o que fala dentro e fora. Vai precisar saber sim, vai sim. E você e eu não devemos ficar
triste quando a pessoa tá averiguando se o que a gente está transmitindo é do Espírito Santo, não. É um prazer, faça mesmo, porque eu também faço. E quando eu vejo que não é de Deus, eu caio fora. E quando eu sei que é de Deus, eu caio dentro e vou me fortalecendo. E lembrando, é ser humano. Lembrando, é falho. Lembrando, não é perfeito do ponto de vista humano, porque do ponto de vista humano não há perfeito. Somos perfeitos do ponto de vista que Jesus, o perfeito, está em nós. Então, somos perfeitos porque Ele é perfeito. E que fazemos o que Ele manda fazer, que Ele faz. Amém? Conto com você dando seu joinha, se inscreva, você que não se inscreveu, e você rapidinho passe para tantos que vão nos ajudar, vão me ajudar a levar esse canal. Para quem é esse canal? Para todos quanto ainda não tem Jesus. E você que ainda não entregou a vida a Jesus, você assista. Você não só visualize, é para você assistir, convide outras pessoas, dê para outras pessoas, dê para as pessoas que não são cristãs, mas essa pessoa não gosta, dê que a minha função é estar aqui para ganhar almas e falar de Jesus para você que ainda não entregou a vida a Jesus, se arrependa, você peça ao Senhor que perdoe os seus pecados, peça ao Senhor que te cure, que liberte a sua alma de toda mentira, de todo trauma, de toda idolatria, de toda ignorância, de toda falta de conhecimento, de toda revolta, de toda ideia errada que você tem. Diga, Jesus, me perdoa, eu sou isso mesmo, eu sou assim mesmo. Bem o Senhor sabe como é o ser humano, porque o ser humano não é perfeito, é pecador. Senhor, quero me entregar a Ti. Senhor, quero ser um crente fiel, quero ser um verdadeiro servo, quero ser verdadeiramente usado por Ti. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajuda a crer, me ajuda a me entregar a Ti, me ajuda a ficar firme contigo, me ajuda a deixar o pecado. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, me socorre. Vem me tirar da lama, vem me tirar dessa confusão, dessa heresia, vem me tirar de tudo que me afasta de Ti, tudo que eu não entendo, tudo que me revolta, tudo que eu não acredito. Perdoa os meus pecados, entrego a minha vida a Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados nesta noite, entrego a minha vida a Ti. Nesta noite eu me rendo, nesta noite eu quero Te conhecer, não somente Te conhecer e depois Te abandonar. Eu quero ser Teu filho, Tua filha, me ajuda. Escreve o meu nome no livro da vida e me recebe como Teu filho e como Tua filha. E você que é afastado, a mesma coisa faça. Você que está afastada, você que está revoltado, você que está magoado, você que está na igreja, mas está desviado. Na igreja, tocando, cantando, pregando, dançando, mas está afastado. Jesus quer te restaurar. Não estamos aqui, eu não estou aqui para te condenar a nenhum de vocês, crentes e descrentes. Como também não estou aqui para me condenar, estou aqui para divulgar a salvação e o Salvador e ajudar meus irmãos a crescerem na graça e no conhecimento. Te aguardo no próximo. Jesus abençoe e a paz.